Oi, crianças! Hoje nós vamos começar a ver um pouquinho de geometria e vamos começar pelas retas. Em matemática, quando a gente está falando de reta, a gente está falando de uma linha reta sem começo, sem fim e sem espessura, uma linha infinita. As retas são representadas por uma linha reta com as setas nas extremidades. Então, a setinha aqui faz parte da representação do que é uma reta. E quando eu quero colocar nome na minha reta, eu vou usar as letras do alfabeto minúsculo. Então, por exemplo, se eu quiser chamar essa reta aqui de linha R, reta R, eu vou botar a letra R minúscula. Se eu quiser chamar essa reta aqui de reta T, eu vou chamar ela com o T minúsculo, tá? Então, reta é uma linha reta sem começo, sem fim e é representado por uma linha reta com as setinhas na ponta, tá? É uma linha infinita, sem fim. As retas podem ser paralelas. Se elas nunca se encontrarem, por mais que eu prolongue elas não vão se cruzar num ponto. Então, eu chamo elas de retas paralelas. Então, aqui, ó, a reta S e a reta T são paralelas. Por mais que eu continue desenhando a reta S para cá ou a reta T para cá, elas nunca vão se encontrar. Então, isso são retas paralelas. Aqui, crianças, como um exemplo de retas paralelas, aquela reta, lembra que a tia Branca falou que se eu esticar ela infinitamente, a reta R, e infinitamente a reta S, elas nunca vão se encontrar. A tia Branca trouxe mais ou menos um exemplo. Aqui nós temos a Rua Amália e aqui nós temos a Rua Ada. Essas duas ruas, olha, elas estão indo paralelas uma à outra e elas não vão se cruzar em nenhum ponto. Então, elas são paralelas, que a gente chama, ó, Rua Amália e a Rua Ada, tá? Então, esse é um exemplo de retas paralelas. Quando eu tenho retas que se encontram em um ponto, então eu vou ter retas concorrentes. São as retas que se encontram apenas em um ponto. Elas são chamadas concorrentes. Então, você vê que a reta U e a reta V se encontraram aqui nesse ponto, tá? Então, elas são concorrentes. Quando eu tenho duas retas concorrentes, nós temos uma região entre essas retas que nós chamamos de ângulo. Então, olha só, essa região aqui entre a reta V e a reta U, eu vou chamar de ângulo, tá? A palavra assim, ó, ângulo. Ângulo. Ok? Então, olha, eu tenho este ângulo aqui, eu tenho ângulo aqui, tenho ângulo aqui e ângulo aqui. Então, o espaço, esse espaço formado entre duas retas concorrentes, a gente chama ângulo, tá? Continuando com as retas concorrentes. Quando as retas concorrentes formarem um ângulo reto, você vê aqui, ó, aqui é um ângulo reto, tá? Quando elas formarem esse ângulo reto, nós vamos chamar essas... Aqui é o símbolo do ângulo reto, tá? Quando as retas forem concorrentes e elas formarem um ângulo reto, nós vamos chamar
essas retas de retas perpendiculares, tá? Então aqui, se eu disser que essa reta se chama M e essa se chama N, eu vou dizer que a reta M é perpendicular à reta N, porque elas formam um ângulo reto, tá? Esse é o símbolozinho de ângulo reto, tá? Geralmente a gente faz como se fossem as duas setas e aí faz o quadradinho com um pontinho no meio. Esse é o símbolo do ângulo reto. Símbolo do ângulo reto. Ok? Olha só, crianças. A tia Branca imprimiu uma parte do Google Maps, onde a gente tem a Rua Padre Manuel da Nóbrega, onde está a Escola França, com a Rua Malha. Nesse ponto, aonde as duas ruas se encontram, elas são perpendiculares, porque aqui, ó, formam um ângulo de 90 graus. Então, elas são perpendiculares num ângulo de 90 graus. Nesse ponto, aonde a Rua Padre Manuel da Nóbrega encontra com a Rua Malha. Ok? É um exemplo do Google Maps. Se você procurar no Google Maps, você vai encontrar as ruas e aí você consegue ver quais são as ruas que são concorrentes e quais são as ruas paralelas. Então, crianças, hoje nós aprendemos o que é uma reta, né? Uma linha reta, sem começo nem fim, sem espessura. Ela é infinita, tá? Aprendemos que existem retas paralelas, quando elas não se cruzam em nenhum ponto, e que existem retas concorrentes, quando elas se cruzam num determinado ponto. Então, aqui eu tenho a reta R e a reta S. Lembra sempre que o nome da reta a gente usa letras do alfabeto, letra minúscula. Aqui posso dizer que eu tenho a reta M e a reta N, tá? E elas vão se cruzar nesse ponto D. Aprendemos também que essa região entre uma reta e outra, essa região aqui, ó, essa região se chama ângulo. Ângulo. Tá? E esse ângulo é um ângulo reto quando nós tivermos o cruzamento da reta concorrente sendo perpendicular. Aí esse ângulo vai ser reto. Se essa reta estivesse cruzando com essa outra de uma forma perpendicular, assim, ó, deixa a tia Branca tentar mostrar aqui para vocês assim direitinho, ó, formando esse ângulo reto aqui, então a gente ia chamar ela de perpendicular, tá? Aqui a reta M e a reta N, e aí esse ângulo reto a gente chama essa reta de perpendicular, ok? Então agora você tenta fazer as atividades, ok? Beijo, até mais!